Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel Ferreira, eu sou aluno de Eletricidade Aplicada da UFRN. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês a resolução do circuito 22. Eu fiquei responsável por fazer ele através do método de análise de malhas. Antes de tudo, eu vou mostrar aqui o circuito para vocês, né? Nós temos no circuito aí 4 resistores, um de 5 ohms, um de 8 ohms, um de 2 ohms e um de 6 ohms. Né? Temos duas fontes de tensão independentes, não, duas fontes independentes, uma fonte de tensão de 10 volts e uma fonte de corrente de 1 ampere. E temos uma fonte dependente, que é uma fonte de tensão controlada por tensão, né? Que é regida por essa fórmula aí, 3V0, ok? Como a questão que eu fiz foi por análise de malhas, né? Já vou mostrar as malhas para vocês. Essa malha aqui eu chamei de I1, esta a I2, essa a I3 e essa maior aqui a I4. Todas as malhas eu vou percorrê-las no sentido da corrente de malha, ou seja, no mesmo sentido que a corrente de malha rodar, eu vou percorrer todas as 4 malhas, ok? Antes de tudo aqui, vou fazer umas relações logo aqui que eu pude observar, né? Observando para essa malha 1 aqui, a gente pode ver que V0 vai ser igual a 5 e 1, certo? E também temos essa relação de que 2 menos I3 é igual a 1. Vocês podem ver aqui, né? E 2 ele vai descer no mesmo sentido da fonte de corrente e 3 ele sobe no sentido oposto. Então, e 2 menos e 3 vai ser igual ao valor da fonte de corrente, que é de 1 ampere, né? Pronto, tendo em posse disso aqui, mais uma coisa que a gente tem que ressaltar é que justamente por ter essa fonte de corrente aqui entre I2 e I3, entre essas duas malhas, a gente pode considerar isso como uma super malha, né? Então a gente vai percorrer ela como uma super malha. Então vamos ver como ficou a equação de malha dessa super malha aí, que envolve a malha 2 e 3, né? Começando aqui por essa fonte de tensão de 10 volts, a gente vai ter 10 menos 8 e 2 daqui, do resistor de 8, né? Mais 8 e 1, que o I também passa do outro lado, em positivo, né? Mais 3V0, está polarizando positivo, entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Depois temos menos 2 e 3, mais 2 e 4, que é justamente esse resistor de 2 ohms aqui, né? Onde I3 polariza do sinal positivo para o negativo e 4 a polarização fica positiva, né? Então, esta é a fórmula da supermalha, né? Agora, fazendo a equação de malha das malhas 4 e 1, respectivamente, que é a malha 4, como eu já tinha dito, essa maior, e a malha 1, essa menor. Começando pela malha 4 aqui, né? Pelo resistor de 6 ohms, nós vamos ter menos 6 e 4, depois menos 2 e 4, passando aqui, mais 2 e 3, porque o 3 também passa, só que positivo, né? Menos 3V0, que polariza, que entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo, então, fica negativo aqui. E essa é a equação de malha da malha 4. E agora a equação de malha da malha 1, nós vamos ter o quê? Começando pelo resistor de 8, menos 8 e 1. O I2 passando também, só que positivo, então mais 8 e 2. E menos 10, porque está entrando pelo polo positivo e saindo pelo polo negativo da fonte de tensão. Então, menos 10, né? Pronto. Essas são as três equações da... São as três equações de malha. Mas vale perguntar, por que três equações de malha se temos quatro variáveis, que no caso é 1, 2, 3 e 4? Porque a gente tem uma fonte de corrente, né? Então, tendo uma fonte de corrente, a gente tem necessidade de uma variável a menos, uma equação a menos, no caso. Então, a gente não deixa de percorrer I3, vocês podem ver que na supermalha a gente percorreu I3, né? Mas a gente não precisa das três equações justamente porque tem uma fonte de corrente. A quantidade de fontes de corrente que tiver no circuito vai ser a quantidade de equações de malha a menos que a gente vai precisar fazer, ok? Então eu dei uma simplificada aqui, eu dei uma simplificada nas três equações que encontrei aqui, né? E após isso, após essa simplificada que eu dei, eu fiz aquela substituição lá do começo que eu falei a vocês, que V0 a gente considerou como 5 e 1, né? Então, quando eu fiz essa substituição aqui, eu cheguei nesse sistema de equações final, certo? Que ficou.
2 e 4 é igual a menos 10. A segunda ficou menos 15 e 1 mais 2 e 3 menos 8 e 4 igual a zero. E a terceira ficou menos 13 e 1 mais 8 e 2 igual a 10, né? Então, tendo o sistema de equações feito, né? Agora, para encontrar os valores é só questão de matemática. Então, utilizando softwares de resolução de sistemas lineares, nós chegamos aos seguintes valores. I1 ficou igual a 98,36 miliamperes. I2 igual a 1,41 amperes. I3 igual a 409,83 miliamperes. E 4 igual a menos 81,96 amperes, miliamperes. Ficou meio claro que na hora que digitalizou, clareou, mas enfim, estou falando valores para vocês. Às vezes não dá para ver o sinal negativo, mas aqui tem sinal negativo, sim, ok? Então pronto, né? Tendo posse dos valores das quatro correntes de malha, né? Agora a gente pode calcular a potência no resistor de 2 ohms, que é o objetivo da questão, né? Então, a detalhe importante aqui para encontrar essa corrente é que a corrente no resistor de 2 ohms de malha, que é a I4 e a I3. Então, a gente tem que diminuir uma da outra, né? Já que, como a gente viu, I4 aqui está com sentido negativo. Então, a gente vai diminuir uma da outra aqui, né? E o valor que a gente vai ter vai ser 491,803 miliamperes, ok? Então, com esse valor dessa corrente, que é a corrente que vai passar no resistor de 2 amperes, a gente vai conseguir calcular a potência nesse resistor, né? Então, elevando essa potência ao quadrado e multiplicando pelo valor da resistência, que é de 2 ohms, nós vamos encontrar o valor da potência nesse resistor, que é de 483,74 miliamperes. Então, essa é a questão e obrigado.